Começa agora o programa Verdades que Libertam. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Boa noite, Júlia. Boa noite. Eu já te conheço, né? Já vou diretamente falando boa noite, Júlia. A Júlia, acho que tem um ano que você esteve aqui, Júlia, por aí. Eu acho que sim. Um ano por aí, né? Faz um bom tempo eu estava trabalhando outros assuntos, agora você percebeu que chegou assunto novo, né? Sim. Não sou eu, viu, Júlia, que manda, né? É o Espírito Santo que manda, porque quando eu vou tirar os temas, eu não sei o que tirar. Aí eu peço para ele manda, né? Então, são temas muito propícios para que a gente possa ir vivenciando. Você percebe que é uma sequência. Começou lá do comecinho e até hoje não se repetiu, porque tem muita coisa para ser trabalhada, Muita né? coisa, É. Mas você é bem-vinda sempre aqui, porque, né, você já faz parte do meu quadro de amigos do programa e lá fora também, né? Fico feliz em tê-la aqui, é uma grande honra recebê-la. Eu gostaria que você, mais uma vez, se apresentasse, tá bom? Muito bem, eu sou Júlia, eu faço parte da Paróquia Menino Jesus, estou na caminhada na igreja já faz bastante tempo. Eu tenho 41 anos, sou professora da rede estadual e é com muita alegria que estou aqui novamente com o John para refletir sobre a palavra de Deus e, de certa forma, tentar ser um instrumento, né? Ser útil naquilo que o Senhor nos concede. É uma alegria estar aqui conosco, mais uma vez com vocês. Isso é bom demais, né? Hoje a gente fecha aí o quarto evangelho, Júlia, né? Nós vamos falar do quarto evangelho, né? Te pergunto, você que está aí, quarto evangelho, você sabe qual é o quarto evangelho? Porque nós temos uma dificuldade, Júlia. Muitas das vezes, muitos católicos não sabem, né, a sequência dos livros da Bíblia, né? Muito menos quantos livros tem a Bíblia. E isso é falta de interesse nosso, meu, seu também. Nós precisamos conhecer aquilo que nós seguimos, aquilo que nós acreditamos, né? Então é necessário que a gente conheça verdadeiramente. Mas participe do programa conosco hoje, né? Mande seu recado, mande seu abraço, seu carinho e venha junto conosco. Já quero mandar um abraço especial para você que está pela primeira vez nos assistindo aqui pela TV Sinec e também para as pessoas que sempre estão nos assistindo, aqueles que estão fora do Brasil, os nossos familiares que sempre estão dando um apoio aí, nos assistindo, divulgando o nosso trabalho. A gente fica muito feliz, Júlia, porque eu percebo que é devagarzinho, né? Eu não quero algo grande, porque o grande se constrói através do pequeno, né? Então, nós vamos bem devagar e um dia, com certeza, nós vamos atingir muita gente, porque todo o conteúdo que está sendo gravado e que está sendo colocado na mídia, pode ter certeza que não vai ficar esquecido, não é isso? Isso aí. Importante é evangelizar. Com certeza. Então, você descansa, relaxa, enquanto eu canto, né? Tem canção nova para nós aí. Nosso CD está quase saindo, aconteceu um imprevisto, o CD foi lá para o chão, e agora está nascendo de novo, né? Mas tudo que nasce de novo, nasce novo, né? Então isso é maravilhoso e eu vou cantar
uma canção desse CD que está às portas, quase chegando para a gente aí, né? Um belo CD que o Senhor nos concedeu. E aguarde, fique à vontade, relaxa, tá? Eu não vou mandar você tomar água porque você não vai poder levantar, não. Fica aí, me aguarde, tá bom? E você que está em casa, fique de olho nessas canções, porque é para você que o Senhor, né, me deu a graça de escrevê-las. Adorado seja o meu Senhor, exaltado seja o Deus de amor. Adorado seja o meu Senhor, exaltado seja o Deus de amor. Ele é rei, Ele é rei. Ele é o soberano, poderoso Deus. Realiza na igreja o que prometeu. Ele está presente aqui, podes o adorar. Ele é digno de louvor e adoração. Adorado seja o meu Senhor, exaltado seja o Deus de amor. Adorado seja o meu Senhor, exaltado seja o Deus de amor. Ele é rei, Ele é rei. Ele é o soberano, poderoso Deus. Realiza na igreja o que prometeu. Ele está presente aqui, podes o adorar. Ele é digno de louvor e adoração. Fez o paralítico andar, fez o cego enxergar, e o mudo fez falar. Fez o coxo levantar, fez o surdo escutar, e o mar fez se acalmar. Ele é rei, Ele é rei. Ele é rei, Ele é rei. Ele é rei, Ele é rei. Fez o paralítico andar, fez o cego enxergar, e o mudo fez falar. Fez o coxo levantar, fez o surdo escutar, e o mar fez se acalmar. Ele é rei, Ele é rei. Ele é rei, Ele é rei. Ele é rei, Ele é rei, Ele é rei. Ele é rei. Nós sabemos que o nosso Deus é maravilhoso e que nós devemos sempre glorificá-lo, adorá-lo, porque Ele é o Rei, o verdadeiro Rei, né? O Rei de minha vida, de sua vida, de nossa vida. Júlia, você percebeu que o novo é sempre novo, né? Mas é bom mostrar o novo para que, né, as pessoas possam conhecer também. Então essa canção é a canção de abertura do nosso trabalho. E com certeza nós vamos cantá-la muito por aí. Quem sabe você pode cantar, você também é música, né? Já vai copiando e cantando para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Maravilha? Maravilha. E assim nós vamos que vamos, porque nós vamos falar dele, né? Não de mim, tá? Também sou João, mas nós não vamos falar de mim. Nós vamos falar de João Evangelista, né? Este homem que eu estava estudando um pouquinho sobre João e é bem além daquilo que eu conheço, né? Como eu conversava com você lá em cima. João
me impressionou, porque eu falei sobre Mateus, Marcos, Lucas, mas simplesmente a gente falava, trazia um conteúdo, expunha, mas quando eu fui buscar conteúdo sobre João, eu fui lá além, né, e percebi que tem algo diferente. E para falar de João, como você falou, não é fácil. Não é fácil. Não é O fácil, apóstolo Júlia. João é complicado. Porque João, eita discípulo, hein? Discípulo amado, né, Júlia? Isso é maravilhoso, né? Mas vamos conhecer um pouquinho sobre esse rapaz que deixou esse conteúdo maravilhoso para nós, né? O Evangelho, o Apocalipse, que traz para a gente uma mensagem maravilhosa. E cada vez que a gente estuda esses livros, pode ter certeza, Júlia, que a nossa fé ela é esclarecida, porque o Evangelho de João esclarece, né? Ele tem essa preocupação de esclarecer, assim como o Apocalipse é um apanhado de podemos dizer assim, de símbolos, né? Mas nada mais é do que uma revelação, né? Também vinda do próprio Deus ali para nós, através desse discípulo que estava, né? Foi levado em espírito e foi dito a ele: escreva. E ele escreveu a verdade do céu para nós, né? E nós vamos juntos aí, viu? Vamos. Então aqui diz que João, evangelista, ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Isso confirma, Júlia? Sim, foi um dos 12 escolhidos diretamente por Jesus. Então João também é um apóstolo de Cristo, Sim. né? Você sabia, né? E o mais jovem deles, Júlia, ele era um bebê praticamente. Eu acredito que ele tenha sido adolescente, né, na época que Jesus o chamou. aquele Ele deveria ter o menino, quê? né? 14, 15 anos? Isso, um menino, podemos Menino, dizer assim, né? Exatamente. Por isso que Jesus acolheu ele do lado ali para tomar conta dele, para vigiar ele, né? Exato. E ficou como discípulo amado, porque Discípulo Jesus tinha um amado. carinho ali por ele. Não, deixa esse Discípulo menino aqui do predileto, meu né? lado. Muito bem, Júlia. E João não estava sozinho, porque ele tinha junto com ele ali o irmão Tiago, né? Isso. Também, que foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações, e o autor do quarto evangelho canônico, né? Que pertence ao Novo Testamento, o evangelho de São João. Então, voltando aqui. Tiago, que foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações, é o autor do quarto e último evangelho canônico, né? Pertence ao Novo Testamento, o Evangelho segundo João. Ele escreveu também a primeira carta, a segunda e terceira epístola, de São João, que foi o discípulo amado de Jesus. Foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até sua morte. Ele teve essa graça. Isso é graça? É uma graça, né? É graça, né? É. Porque ele não abandonou Jesus mesmo naquele momento crucial. Mesmo no momento mais difícil, ele foi o único dos apóstolos que assistiu à crucificação. Então, ele estava junto com Maria, ali permaneceu com Maria, junto à crucificação, e Jesus, naquele momento, encarrega esse discípulo mais jovem de ficar com a sua mãe. Olha que interessante, né? Então, pode ser que ele foi preparado para isso. Provavelmente, né? Ele tinha um coração que já era receptivo. Porque nem todos tiveram essa não tiveram a graça de estar coragem, lá ao pé da exatamente. cruz, né? Tiveram medo e fugiram, né? João foi o único que ficou. Ficou ali do lado da mãe de Jesus, né? E nós vamos perceber que não foi por acaso que ele ficou ali, né, Júlia? Depois nós vamos falar até um pouquinho mais para frente, porque alguns discípulos questionaram quando Jesus disse, né? Se eu quero que ele viva, né? Exatamente. Problema meu. E alguns ficaram com ciúme disso, né? Então, aqui diz que São João Evangelista, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, né? Filho do pescador Zebedeu e de Maria Salomé. Maria Salomé é uma das mulheres que auxiliaram os discípulos de Jesus. João e seus irmãos mais velhos, Tiago, foram convidados a seguir Jesus logo depois dos apóstolos Pedro e André. Então, eles eram 3 irmãos, no caso, era João. Não, eram 2. 2? Tiago e João. Isso. E Pedro e André. Mas eram Tiago, famílias João, diferentes. Isso. Pedro e André. Então, era 2 e 2 irmãos. Isso. Bom, eu estava confundindo, achando que era 3 irmãos aqui.
São João, Tiago, Pedro e André foram os 4 privilegiados que participaram do círculo mais íntimo de Jesus. Eles estavam mais próximos de Jesus. Né? Era Tiago, Pedro e João. Porque Eram os mais próximos. A gente vê lá na Santa Ceia todo aquele povo reunido e aqueles que estavam mais próximos ali, então, eram esses 4 rapazes. Isso. Mas interessante que Tiago, Pedro e João, a gente considera as colunas da igreja. Isso. Porque eram toda a missão mais íntima de Jesus, ele pegava esses 3. Então, por exemplo, a transfiguração, quem viu? Tiago, Pedro e João. Quando Jesus está no monte, que ele está em oração, ele pede para esses 3 irem com ele, para ficarem mais próximos, para orarem. Então, são os discípulos que estão mais íntimos, mais próximos. Eles presenciaram também a ressurreição da filha de Jairo, pelo que eu percebi. Também, né? Então, eles estavam mesmo, eles andavam com Jesus, podemos dizer assim, a todo instante. Eles estavam com ele mais chegados, em né? toda a situação. Né? Exato. Talvez os outros davam uma dispersada para ir ali e eles não. Aonde o mestre vai, eu vou também. Aqueles que Jesus podia contar, né? Isso. A gente tem no nosso ciclo de amigos aqueles que a gente pode contar mesmo, né? Vamos, né? Isso. Onde é? Só quer saber onde é e Só quer saber onde é e vai. Isso mesmo, Júlia, bem lembrado, Júlia. Eu tenho isso também, essa experiência na comunidade, né, com os irmãos, que eu falo, vamos para tal lugar, vamos, né? Vamos para tal lugar, hoje não dá, né? Então é complicado mesmo. Bem pensado e bem lembrado. Como eu disse, eles presenciaram também a ressurreição da filha de Jairo e a angústia de Jesus no Jardim das Oliveiras, como você colocou, né? Eles presenciaram isso também. João e Tiago foram os únicos apóstolos que receberam de Cristo a autorização para sentar à direita e outro à esquerda durante a última ceia. Olha só, foram agraciados. Jesus disse, do cálice que eu beber, vós bebereis. Só que tem um preço, né, Júlia? Para estar próximo do mestre, tem um preço, né? Tem que pagar aquele preço, no bom sentido a gente fala, né? Porque quando você se dispõe para servir, quando você dispõe a seguir verdadeiramente os passos daquele que, né, é o mestre, você vai ter praticamente, vamos poder, o mesmo segmento dele, né? Então você vai, Jesus, nós sabemos que ele foi crucificado, né? Então, essas pessoas também, elas não tinham uma certeza, podemos dizer assim, que elas iam se livrar disso, porque o meu mestre, se mataram o meu mestre, imagine eu que sou simplesmente discípulo, né? Então, tem esse outro lado também, né? E descendo um pouquinho mais, aqui diz que São João Evangelista, em sua peregrinação, esteve em Antioquia, por ocasião do concílio dos apóstolos. Você viu alguma coisa sobre isso? Esse concílio aconteceu mais ou menos quanto? Eu não sei precisar a data, mas aconteciam vários concílios para organizar a igreja, né? Porque após a morte de Jesus, então começaram a surgir as comunidades, e cada comunidade ficava praticamente responsável por um desses apóstolos. Mas havia divergências. Hoje a gente tem, às vezes, também nas nossas comunidades pequenas divergências, confusões que acontecem, né? Então, esses concílios, eles tinham por natureza, por objetivo, organizar essas comunidades para que todas vivenciassem, falassem a mesma língua, não se dispersassem, né? Seria como se fosse a nossa Assembleia Paroquial de hoje? Exatamente, né? Ou o Sínodo dos Bispos, né? Então é para organizar, para não desandar, né? Porque senão vira uma bagunça. Cada um vai para um lado, né? Acaba puxando. Isso. E a corda arrebenta e daqui se perde. Se perde. Muita gente se perde. Exato. É por esse lado mesmo, né? Aqui diz que após a perseguições sofridas em Jerusalém, transferiu-se com Pedro para Samaria, onde desenvolveu uma intensa evangelização, né? Então, eles perseguidos, como depois que o Cristo foi crucificado, com certeza, assim como ele foi perseguido, eles também foram, né? Então, eles tiveram que ir para outros lugares também, mas não abandonaram aquele propósito de evangelizar. Agora, com o Cristo, né, ressuscitado, eles tinham até algo mais a anunciar, né, que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, né? Muito rico, muito bom. A gente não vai falar muito de João, mas, Júlia, é bom a gente lembrar, porque, como a gente conversava, João foi o único que não sofreu martírio. Foi o único. Ele viveu quase 100 anos, né? A gente viu 94 anos. 94 anos? 94 anos. Então, veja, depois eu li num outro site uma coisa muito interessante. João, ele era uma testemunha viva na sua época. Os demais apóstolos já tinham morrido,
Então, as comunidades ali que estavam nascendo, aqueles cristãos que estavam surgindo, eles viam em João um cara que viu Jesus. Olha que Isso, é interessante, mesmo, né? Um único, tinha visto, tinha tocado. Praticamente ele viveu muito tempo, quase 100 anos, quase um século. Então, assim, as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, tiveram a oportunidade de também experimentar aquilo que ele experimentou. Então, é bem interessante isso, se a gente for pensar. Ele chegou, ele tocou, ele tocou em Jesus. Aquilo. Isso. Tanto que a primeira carta de João é muito interessante, ele começa assim, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram. Olha só. O verbo da vida. Porque ele teve essa experiência. Que é interessante a gente entender, a gente não vai falar muito do Evangelho, mas só para a gente compreender porque que João escreve, estava se perdendo esse sentido de Jesus como o Messias, como aquele que tinha sido encarnado, enviado por Deus. Haviam doutrinas estranhas ali. Até mitos. Isso, né? E que não aceitavam, estavam colocando Jesus não como ele realmente eram. Eram os gnósticos, né? E aí, João ele vem para escrever tanto o Evangelho quanto as cartas para mostrar que, não, de fato, Jesus existiu. Jesus não é uma lenda, não é um mito. Ele, de fato, é o Filho de Deus. Eu estive com ele, Eu estive com ele e ele encarnou, ele era Deus encarnado no meio de nós. Então, o que esse pessoal está falando é para dispersar, tirar a atenção de vocês. Estão colocando uma doutrina errada. Então, é bem interessante o Evangelho Deus é de João. perfeito naquilo Exato. que ele faz, né? Uhum. Você percebe que os outros 3 evangelistas, todos foram martirizados. E João permaneceu como testemunha viva. A gente disse que Cristo. foi, acho que morreu de morte morrida. É o único que morreu de morte morrida, né? Outros foram martirizados, foram assassinados. Isso é maravilhoso a gente saber disso, porque, como você falou, foi alguém que esteve com ele, que sentou, que, né, colocou a cabeça no peito de Jesus. Então, ninguém melhor do que ele para dar testemunho que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Isso. Outro fato interessante de João, que eu me lembrei, além de presenciar a crucificação, no evangelho dele, ele é o primeiro dos discípulos a verem o túmulo vazio. É o primeiro. Ele é o primeiro. As mulheres que viram primeiro, depois foram falar, né? Olha, o túmulo está vazio, roubaram o corpo. Ele corre, porque ele é mais jovem, Pedro é mais velho. Ele chega primeiro, mas não entra, mas ele é o primeiro que vê o túmulo vazio. Muito bom, né? Maravilhoso mesmo. É isso, pessoal, né? Mas você estude um pouquinho mais, procure conhecer mais quem são essas pessoas que deixaram, né, os evangelhos, as cartas. Eu vou estar falando de todos eles aqui, mas eu falo muito pouco, porque nós temos pouco tempo. Então você vai a fundo, estuda um pouco mais para saber quem é João, quem é Mateus, quem é Lucas, né? Quem é Paulo, né? Paulo tem uma história que a gente não conta em um livro, se for contar, né? Vários livros para contar a história de Paulo, e assim como todos aqueles que escreveram algo que hoje, né, serve de luz para nós, né, porque eles escreveram algo, podemos dizer assim, enviado pelo próprio Espírito Santo, é palavra de Deus, nós sabemos disso. Então, que a gente possa conhecer melhor essas pessoas, para que a gente possa vivenciar aquilo que eles nos deixou, né? Não é um livro qualquer, como qualquer livro escrito que está hoje vamos dizer assim, né, numa biblioteca aí para vender, mas foi alguém que teve a experiência, né, que fez a experiência do ressuscitado e deixou para nós conteúdos para que pudesse nos orientar a verdadeiramente vivermos aquilo que é preciso viver, né, Júlia? Porque quando você busca esse conhecimento para a sua vida, você erra menos, né? E com certeza quando você erra menos, você acerta mais. Maravilhoso, né? Mas vamos então, Júlia, entrar aqui, vamos falar um pouquinho do Evangelho de João, segundo, né? Evangelho segundo João. Aqui diz que o Evangelho segundo João, que é o 4º evangelho, né? É um dos 4 evangelhos canônicos no Novo Testamento. Ele tradicionalmente é o 4º evangelho, sucedendo os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Você percebeu a diferença aí? O dele é sinótico, os outros são canônicos, né? Que já tem só aí você percebe uma grande diferença, porque o Evangelho de João, pelo que eu percebi aqui, ele foi escrito em grego, né?
Na verdade, se a gente for pegar, João, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, é a língua oficial. Isso. Qual a diferença, né? E todos os 4 são canônicos. Uhum. Os 4 evangelhos são canônicos. Por que eles são canônicos? Porque eles fazem parte do cânon. O que é o cânon? O cânon é o conjunto de livros que a igreja aceita como inspirados por Deus. Porque existe um monte de livros que a gente poderia falar que são bíblicos, mas eles são considerados apócrifos. Você já ouviu esse nome? Sim, já ouvi. Então, o que são os apócrifos? São aqueles livros que poderiam até estar na Bíblia, mas eles são, às vezes, muito fantasiosos, tem coisas assim muito absurdas. Que não há necessidade. Que não há necessidade. Então, a igreja não considera como canônico. Então, os 4 evangelhos são canônicos, porque eles fazem parte do cânon, ou seja, da Bíblia. Isso. Agora, o que são sinóticos? Sinóticos porque eles são muito parecidos. Então, tem uma semelhança. Isso, uma semelhança. Então, se a gente pegar o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles vão seguir mais ou menos a mesma linha. Porque Lucas e Mateus se inspiram em Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso então, mesmo. Eles têm mais ou menos as mesmas histórias, as mesmas narrativas, vai seguindo mais ou menos o mesmo percurso. O Evangelho de João é completamente diferente, por isso que ele não é considerado sinótico. Entendi. O desenvolvimento do Evangelho é diferente. João tem uma outra linha de raciocínio. Exatamente. Ele não se preocupa em mostrar, vamos dizer assim, um Jesus histórico, aonde que Jesus ia. Ele se preocupa mais com aquilo que Jesus falava. Tanto que a gente pegar o Evangelho de João, a gente vê Jesus falando muito. Isso. Ele tem assim, uns ensinamentos muito profundos. É só a gente pegar, por exemplo, o discurso dele com a Samaria, quando ele fala que ele é o pão da vida. Então, são discursos longos. João, capítulo 5, né? É isso, capítulo 6, que fala, né, que ele é o pão da vida. Quando ele faz a oração sacerdotal, que é o capítulo 17. Então, vejam que são coisas muito longas. A própria me fugiu agora a palavra, quando ele conversa com Pôncio Pilatos, né, que está ali naquele momento difícil, a interrogativa que vai, o julgamento de Jesus, né, para a condenação. Você vê que no Evangelho de João, o capítulo 19, ele é muito longo. Os outros evangelhos são muito curtos. Jesus quase nem fala. Justamente. Né? Então ele quer mostrar mais do que foi feito, né? O Cristo, os outros já deram todo um parecer, né, que foi anunciado, nasceu em Belém, viveu no tempo lá do Herodes, né? E mais histórico. Ele quer mostrar assim, o que aconteceu, Exato. O que ele fez, na vida deles, como ele falou, né? Os milagres em si, né? E isso é muito interessante porque, como você diz, é diferente quando você fala do que a pessoa faz ou que a pessoa né? Exato. Justamente, é totalmente diferente. É importante mostrar os dois lados, sim, mas já tinham mostrado o outro lado. Já tinham, exatamente. Então, João agora vai se preocupar em mostrar o conteúdo dessa pessoa que é Jesus, né? Tanto que é o último evangelho. Então, aqueles outros, os demais já circulavam nas comunidades. Isso mesmo. Então, ele não se preocupou, já tem isso. Então, eu preciso mostrar um outro lado de Jesus. Porque eu vivi com ele, né? Então eu preciso mostrar a minha vivência, a minha experiência. É verdade, né? O que ele fez e deixar isso escrito, né? Também aqui diz que, apesar do autor do Evangelho de João ser anônimo, a tradição cristã geralmente atribui para João, né? O apóstolo, filho de Zebedeu e um dos 12 apóstolos de Jesus. Este evangelho está tão relacionado em estilo e conteúdo com as outras 3 epístolas joaninas, que os estudiosos tratam estes 4 livros, juntamente com o livro de Apocalipse, como uma única coleção de escritos. Então, você percebe que tem, né, um conteúdo igual ao Apocalipse, o Evangelho de João, né, e as cartas também de João, primeira e segunda carta de João. Né? Então, mas será que teria a possibilidade dele ter escrevido, ou alguém que escreveu o mesmo aqui e dedicou? Então, de acordo com o nosso estudo, o que se percebe é que pode ter sido ele, claro, ou pode ter sido obra da comunidade que eles chamam de joanina. Isso. Então a comunidade se junta ali e vai escrevendo pela experiência a partir de João. Então, é uma comunidade formada a partir do apóstolo, e aí essa comunidade é que depois vai escrevendo, a partir também dessa experiência que João teve. Com ele, com o próprio João. Exatamente. Isso. É porque eu percebi aqui diz assim,
alguns estudiosos sugeriram que uma tradição tenha se desenvolvido em torno da comunidade joanina, né, que deu origem a este evangelho. A descoberta de um grande número de fragmentos de papiro, de manuscritos com temas joaninos, levou mais estudiosos a reconhecer que os textos estavam entre os mais influentes na igreja primitiva. Então, também, como você falou, como ele tinha essa experiência, os escritos dele tomou podemos dizer assim, influenciou muito naquele tempo as pessoas, acreditou mais, porque ele falava daquilo que ele presenciou, né? Exatamente. João. Seguindo aqui diz, os discursos contidos nesse evangelho tiveram seu enfoque em questões do debate da igreja sinagoga no momento da sua composição. É notável que em João a comunidade parece definir-se principalmente em contraste com o judaísmo. Eles viviam ali um contraste, como é que é? Né? Porque os discípulos eram judeus, assim como Jesus. Mas a partir da experiência com Jesus, eles gradativamente vão se afastando do judaísmo e vão formando essa nova religião que é o cristianismo, que é uma religião centrada em Cristo. Então, ali em João, ele trava, no Evangelho a gente percebe, quase um combate com os judeus. Porque eles não acreditavam no Messias. Não acreditavam no Messias. Não acreditam no Messias. Na verdade, não acreditam até hoje. Eles ainda esperam o Messias. Né? Então, para eles, Jesus era um profeta. É um profeta, ou era um farsante. Na época de Jesus, alguém que queria havia bem. muitos, né, pessoas que se intitulavam Messias. O próprio Barrabás era mesmo. Considerado um Messias. Né? Só. Se a gente for pensar, ele tinha uma força política grande, ali de influência grande, né, junto com o povo. Então existiam muitos Messias, mas os judeus não aceitaram Jesus da mesma forma, como também não aceitaram Barrabás. Né? Muito bem. Aqui então, continuando, é notável que em João a comunidade parece definir-se principalmente em contraste com o judaísmo, eu coloquei, e não como parte de uma comunidade cristã mais ampla. Embora o cristianismo tenha começado como um movimento dentro do judaísmo, ele só se separou gradualmente do judaísmo por causa de mútua oposição entre as duas religiões. Então era algo ali dentro, mas chegou um dado momento que não estava dando mais para conviver. Teve que separar cristianismo e judaísmo. Olha só, né? Exemplo interessante dessa separação é quando João, por exemplo, a gente já mencionou no capítulo 6, que Jesus ele fala que é o pão da vida. E ele fala, para vocês terem a vida, vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. E aí muitos que seguiam Jesus pararam de segui-lo. E aí eles perguntam para os discípulos, e vocês? Vocês vão ficar comigo ou vocês vão embora? Vão com eles, e né? O que Pedro falou? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É mesmo. Se a gente vê aí o confronto, né, de ideias, dá para perceber aí nessa passagem, né? Que ali quem foi, quem ficou, ficou. É muito interessante. Júlia, o assunto é bom, Júlia, mas nós vamos ter que dar uma paradinha aqui, porque, né, nós estamos já bem avançados aqui, deu para a gente trabalhar bem essa questão aqui. E depois do intervalo nós vamos fechar dando fazendo um apanhado desses 4 evangelhos, porque é necessário que a gente saiba em que tempo, né, por que daquele escrito, o que eles queriam mostrar, o que eles queriam passar, né, naquela época, porque o evangelho também tem seu tempo, nós sabemos disso, né? A palavra se renova a cada dia na nossa vida, mas no tempo, muitas das vezes, ela está querendo falar de um tempo propício, né? Nós é que precisamos nos renovar pela palavra, né? Então vamos respirar e já a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com esse assunto maravilhoso, falando aí do Evangelho de São João. Estamos apresentando Verdades que Libertam. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família.
Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV web. Voltamos a apresentar Verdades que Libertam. Fique agora com Momento de Oração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse pequeno trecho do Evangelho de João está no início, capítulo 1, versículo do 1 ao 5 e versículo 14. Para nós entendermos que Jesus é essa palavra, a palavra que estava junto de Deus, que em determinado momento veio até nós, se encarnando, tornando-se como nós. Nesse mês da Bíblia, nesse mês que nós precisamos refletir sobre a palavra de Deus em nossas vidas, possamos colocar Jesus como essa palavra viva, eficaz, que veio até nós para nos tirar das trevas, para nos tirar da escuridão, do pecado, das nossas ignorâncias, daquilo que nos afasta de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Jesus, então, ele vem ao nosso encontro pelo seu da Virgem Maria, para nos dar essa nova vida, para nos mostrar de fato que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que busquemos sempre Jesus, esse Senhor. Que busquemos sempre Jesus, ele que é a nossa luz, ele que é a nossa salvação. Peçamos então, por intercessão de Nossa Senhora, possamos ler essa palavra, colocá-la no fundo do nosso coração e vivenciá-la a cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Muito bem. Conhecendo a verdade, pode ter certeza que nós vamos estar mais próximos de Deus, né? A verdade é Jesus, esse Deus que nos ama e que jamais abandona aqueles que a Ele confia. E nós queremos, ainda neste momento de oração, confiar a sua necessidade a este Deus, porque nós sabemos que há tanta necessidade, mas nós sabemos que Deus está atento a todas elas. Que você possa acreditar que o Senhor está cuidando de você e que Ele está atento àquilo que você precisa, àquilo que você necessita. Talvez você tenha pedido muitas coisas, mas o Senhor sabe o que você precisa.
Ele quer transformar sua vida e curar o teu coração. Ele é a certeza de tudo, é refúgio seguro, irmão. Ele é o amparo dos fracos, é consolo nas horas de dor. Ele olha pra você com amor e te diz: meu filho, vem cá. Hoje vou enxugar suas lágrimas. Não quero te ver chorar, pois te amo e vou te dizer: deixa eu cuidar de você. Pois te amo e vou te dizer: deixa eu cuidar de você. É o Senhor que te diz, é o Senhor que te fala nesta noite, né? Deixa eu cuidar de você. Acredite, entregue nas mãos do Senhor a sua vida, a sua família, os seus projetos, e Ele cuidará de você. Amém, Júlia? Amém. Muito bom, né? Louvado seja Deus. Júlia, como eu disse, né, nós precisamos fazer uma apanhada aqui, mas antes desse apanhado eu quero lembrar os patrocínios desse programa, porque o programa só está no ar porque eles colaboram conosco aqui, né? Não podemos deixar de falar deles. Pessoas que você conhece, o Elton, lá da Elétrica Fabel, né? Contribui com o programa, fica ali na Rua Strauss, esquina com a Rua Pau do Café. Elton, meu muito obrigado, Deus abençoe você grandemente, né? A Marisa do Mercadinho Pague Menos, lá da Rua São Bento também, número 50, fica tudo próximo ali mesmo. A comunidade Sagrado Coração de Jesus, a comunidade onde eu participo, né? Que era da paróquia da Júlia, agora é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas somos uma família, né, Júlia? Maravilhoso. Também o Toninho, ele que é lá do bairro, ele faz parte da sede, né? Ele que está à frente dos projetos lá, o banco de leite, o banco de alimentos, o primeiro emprego, tudo que acontece ali, né, ele está dando suporte para a galera lá. Toninho, Deus te abençoe grandemente, meu muito obrigado. E você que contribui com o programa voluntariamente, Deus alcance você em sua necessidade. Meu muito obrigado. É isso aí, né? Tem que agradecer, minha filha, porque não é fácil, né? Nosso programa já vai para 6 anos no ar e só na graça de Deus mesmo para permanecer, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Eu gostaria que você pegasse para mim esse conteúdo aqui, Júlia, que eu achei bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Volta. Cadê a Júlia? Tem que procurar a Júlia aqui. A Júlia sumiu do meu celular. Achei você, Júlia. Achei aqui, está aqui, né? Deixa eu pegar para nós. Aqui, ó. Bem interessante esse conteúdo, porque enquanto você passa para a gente esse conteúdo aqui, eu tenho que fazer uma pesquisa aqui, Júlia, ainda
na rede esse conteúdo aqui, tá bom? De modo sucinto, podemos Aí, por favor, vai passando aí para mim, que eu vou, para os telespectadores, né, que eu vou pesquisar aqui. Ok, então aqui a gente vai sintetizar um pouquinho a diferença dos 4 evangelhos, né? Primeiro lembrar que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. A gente tem uma sequência da Bíblia de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Ele foi escrito mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, né? E esse evangelho ele enfatiza então as ações de Jesus, e eles querem mostrar, o evangelho quer mostrar aos judeus principalmente, a quem ele está sendo direcionado, o evangelho de Mateus, que Jesus é o Messias prometido. Então vou voltar um pouquinho. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, ele é o mais antigo, e ele mostra Jesus nas suas ações. E ele provavelmente foi escrito para aqueles que eram romanos. Depois vem o evangelho de Mateus. Mateus, sim, enfatiza as profecias, e é escrito provavelmente aos judeus, e vai mostrar aos judeus que Jesus realmente é o Messias. Lucas é o terceiro que é escrito. É interessante a gente pensar em Lucas, porque Lucas ele não teve o contato com Jesus. Lucas ele era um amigo de Paulo, então provavelmente o que ele sabe de Jesus, ele conseguiu por meio dos outros evangelhos já escritos, tanto de Mateus quanto de Marcos, e também por meio de Nossa Senhora. É o evangelho que mais fala de Maria. Então tem muita coisa ali que muitos estudiosos, muitos pesquisadores, eles afirmam que Lucas ele colheu diretamente de Nossa Senhora, porque a gente tem muitas particularidades, principalmente do nascimento, da perda de Jesus. Então é aquele relacionamento mais íntimo, né, que Lucas teve com Maria. E Lucas, então, ele escreve para não-judeus, para os considerados gentios, né, aqueles que não eram judeus, e ele vai mostrar um Jesus muito misericordioso, um Jesus muito bondoso. E o Evangelho de João, a gente já disse, foi o último evangelho a ser escrito, e a gente já falou também que ele é diferente dos outros 3, ele não é sinótico, ele é mais teológico, ele foi escrito quase já no ano 100 depois de Cristo. João já era bastante idoso e ele escreve, ou provavelmente a comunidade joanina, né, inspirada nos ensinamentos de João, e ele não vai repetir o que os outros evangelhos escrevem. Ele escreve então para os cristãos e ele vai refutar aquilo que o judaísmo plantou no caso, né? Mostrando as diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Em relação aos autores, a gente já enfatizou, Mateus e João conviveram com Cristo, pois eles eram apóstolos. Marcos, ele era um discípulo de Paulo, muitos dizem também que discípulo de Pedro, então ele convivia muito. Alguns estudiosos dizem que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, e Pedro era analfabeto e assim não sabia escrever, então Marcos, convivendo com Pedro, escreveu, mas praticamente Pedro falando. Porque Pedro também teve uma experiência muito profunda, né? Foi o primeiro, né? Ele era a pedra ali, né? Considerada pedra, então muitos dizem que é o evangelho de Pedro. Né, mas esse Marcos ele teve uma convivência grande com Paulo também, mas também com Pedro. Então a gente tem que frisar muito bem isso. Lucas, a gente já disse, não teve essa convivência com Jesus. Tem um livro muito bom de Lucas, se alguém quiser ler, chama-se Médico de Homens e de Almas. É um livro um pouco extenso, tem quase 600 páginas, mas é uma biografia de São Lucas. Isso, você que tem coragem de ler, né? É um muito bom livro. É um livro fantástico, eu recomendo, assim, maravilhoso, fala sobre Lucas, como ele teve essa experiência com Jesus. Muitos dizem que aquele quadro de Nossa Senhora Perpétuo Socorro foi ele que pintou. Sério? Sério, o muito ícone. Muito lindo, né? Então, tá por aí. E o Evangelho de João, a gente já sabe que também ele teve essa experiência, depois de muito idoso ele escreve, né, para não se perder por conta das doutrinas falsas, né?
Você quer continuar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Então, seguindo, bem interessante. Como eu te falei, a gente está fechando aí os 4 evangelhos e é bom, né? O que eu achei interessante aqui, Júlia, a gente passar também, porque aqui diz assim, quantas as diferenças entre eles podemos ainda salientar a época em que foram escritos. Eu achei bem interessante isso aqui, porque às vezes a gente não sabe disso, né? Como você já falou deles, então eu vou direto aqui. O Evangelho de Marcos foi o primeiro, como você já disse, 64 depois de 64 Cristo. depois né? de Cristo. E Mateus, 75, 80 depois de Cristo. Lucas, 80 depois de Cristo. E João, 95 depois de Cristo. Olha só, bem lá na frente, Bem né? na frente. É alguém que teve a graça de viver bastante mesmo, Bastante tempo. para testemunhar aquilo que vivenciou. Isso é maravilhoso, né? O momento político da época de cada um torna o texto diferente entre um e outro, como a gente falava, né? Que o tempo conta muito também nos escritos, né? O tempo vai fazer uma grande diferença. Aqui podemos, eu vou deixar para eu fazer essa conclusão aqui no final, mas eu gostaria que você fizesse a sua conclusão, né? Fechando já, que nosso programa já está terminando, né? Está acabando, muito rápido, né? Passa rápido, Passa por rápido. favor. A leitura dos evangelhos assim, é muito importante, porque os evangelhos, qualquer um deles, né, vai mostrar quem de fato é Jesus. O padre que nós temos agora, Padre Cláudio, ele diz que basta ler os evangelhos para conhecer toda a Bíblia. Então, para um católico é essencial conhecer bem os evangelhos. Se a gente conhece os evangelhos, a gente conhece toda a Bíblia, porque toda a Bíblia, todo o escrito bíblico está voltado para Jesus, e Jesus está mostrado nos evangelhos. Então, se a gente lê bem os evangelhos, a gente vai estar conhecendo praticamente toda a Sagrada Escritura. Praticamente está tudo ali. Está tudo ali. E para ser uma pessoa boa, uma pessoa reta, basta ler os evangelhos, porque Jesus ele ensina isso. Então, os ensinamentos de toda a nossa doutrina, está tudo nos evangelhos. Então, é importante que a gente conheça, que a gente leia, que a gente medite, principalmente que a gente faça. Não adianta só conhecer, não adianta só meditar se a gente não fizer o que ele manda, né? A palavra precisa ser colocada em prática, né, Exato. Júlia? É o que João enfatiza. O mandamento é este. Então, ele enfatiza sempre nas cartas, o mandamento é este. Qual é o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros. É o que João Isso. enfatiza. Então, é preciso conhecer e colocar em prática, porque, como nós falamos, né, esses meninos não escreveram simplesmente por escrever. Porque quantas pessoas escrevem livros e talvez a vida dele não tem nada a ver com aquilo que ele escreveu. Nada a ver com aquilo né? que ele escreveu. Mas eles não, eles colocaram no papel aquilo que eles vivenciaram e aquilo que eles viveram. É o que é Exato. mais importante, Exato. né? Muito bem. Júlia, você ainda tem mais um minuto, mas eu vou fazer a conclusão aqui e depois a gente fecha juntos, tá? Então aqui, em conclusão, né? A partir da apresentação dos evangelhos, Jesus não é somente o anúncio, mas ele é o primeiro que divulga e apresenta o evangelho. Jesus se auto-apresenta como o evangelho de Deus. Ele é o próprio evangelho vivo, o próprio Cristo. Ele é a palavra. Ele é a né? palavra. João ele é vai a boa dizer no nova. comecinho lá de João, né? No princípio era o verbo, né? Tá lá no comecinho do evangelho de João, você vai perceber isso. Ele é o próprio, o Cristo, ele é o próprio, né? Em outras palavras, a boa nova que Deus apresenta ao mundo através dele, seu Filho. A lei e os profetas do Antigo Testamento chegaram até o anúncio de João Batista. A partir do batismo de Jesus, por João, é anunciado a boa nova do reino dos céus. E todos se esforçam para ele pertencer, mesmo com violência, né? Porque, queira ou não queira, Júlia, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, você tem que ser violento no sentido, né? Eu não quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, né? Ah, mas você é quadrado, eu prefiro ser quadrado. Exatamente, né? porque a violência hoje significa renúncia. Justamente. Né? Você faz uma né? violência a você mesmo. Isso. O próprio Jesus vai dizer, eu não vim para trazer a paz, mas sim a espada. A espada. Né? Então, olha só, onde o pai ficará contra o filho, né? O filho ficará contra o pai. Porque não vai aceitar essa boa nova. Então, é essa a proposta de Jesus, né? Que bom se todos entendessem e colocassem na sua vida
as palavras, mas felizmente nem todos querem viver aquilo que o Cristo propõe, que é a boa nova, né? Uma vida diferente, onde todos tenham o mesmo direito. É uma palavra que muita gente fala em todas as pregações, que tenham vida e vida em plenitude, né? Hoje o que mais a gente vê é morte em plenitude. Eu questionava ontem foi dia de São Vicente de Paulo, né? É um santo ali, exemplo a ser seguido de caridade. E hoje, se você perceber, a gente não pode deixar de falar isso, Júlia, as pessoas estão invertendo os papéis, né? Estão trocando a criatura no lugar do filho, né? Estão colocando criaturas no lugar dos filhos de Deus, né? Hoje se valoriza mais um animal do que uma pessoa. Isso exatamente. É gravíssimo no tempo que nós estamos vivendo. Temos que tomar um grande cuidado com isso, porque as pessoas estão... o humano está sendo tratado como animal e o animal sendo tratado como humano. Isso é muito triste e, com certeza, o coração de Deus chora, né? Fechou? Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Júlio. Conseguimos, né? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, daqui a pouquinho, né, não percam o programa Vida em Família. Estão lá esperando, daqui a pouquinho vai entrar no ar vocês. Vida em Família, com a família na voz dos anjos. Não percam. Finalizando aqui, Júlio, não podemos esquecer, hoje é dia do hidrógrafo, né? Hidrógrafo. Como é que é? Hidrógrafo. Eu acho que é o que estuda rios, né? Isso, Júlia. Também é dia mundial contra a raiva. Se você tem raiva, hoje é dia contra a raiva. Hoje é o dia mundial, né? Alguns acontecimentos importantes de hoje não pode passar despercebido, né? Morreu o químico francês Louis Pasteur em 1895. Também o Papa João Paulo, né? Em 1978. João Paulo II, né? João Paulo I. João Paulo I, em 1978. Em 1532, acontece a divisão do Brasil em capitanias hereditárias pelo rei Dom João II. É isso? Dom João II ou Dom João VI? Dom João III. Dom João III. História, também é aniversário Não, isso aqui não. Aberto o processo de impeachment contra Fernando Collor em 1992, né? A Dinamarca rejeita a doação de ouro como moeda nacional em 2000 e a NASA anuncia a descoberta de água em estado líquido em córregos na superfície de Marte. Em 2015, bem recente, perto de nós aqui, né? Hoje é dia de São Venceslau, né? Com certeza ele rogou por nós hoje, porque a briga foi grande aqui hoje. Eu quero aproveitar também, João, para desejar feliz aniversário para o Railson, hoje é aniversário do Railson, e também aniversário da Emília. Olha, pessoas importantes do nosso convívio, né? Da igreja que estão ali à frente fazendo a diferença. E hoje eu fecho com ela, Mamãe, essa canção do novo CD, Júlia. Eu gostaria que você levasse essa canção para vocês cantarem lá na banda Diaconia. É uma canção de Maria que fala de mamãe como ela é. Evangelho de Lucas cantado, maravilhoso. Meu muito obrigado, então vamos fechar com essa canção e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir, né? Fiquem na paz, vamos fechar aí com a canção falando de mamãe. De alguém que é pura e bela. Quero falar de alguém que obedeceu ao receber a visita do anjo Gabriel. Ela não hesitou em dizer sim. Ave cheia de graça, disse o anjo, pois encontraste graça diante de Deus. Não tenha medo, Maria, nem te aflija o coração.
pois o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo te cobrirá. Ele vai cobrir-te com sua sombra. Então conceberás o Filho de Deus, que será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Então Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim vossa vontade. É isso aí, chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez agradeço imensamente você que esteve conosco. Um abraço carinhoso para a mãe da Júlia que está aqui nos prestigiando, né? Intercedendo o tempo todo ali. Que o Senhor abençoe a vida dela grandemente. Fiquem com o programa Vida em Família. Até breve, se Deus quiser. Termina agora Verdades que Libertam, uma renovação para a sua fé.